Imagina confiar o corpo de alguém que você ama aos cuidados de um profissional. Acreditar que, naquele lugar silencioso e frio, pelo menos o respeito seria garantido. Agora imagina descobrir, anos depois, que por trás daquela porta, onde só entra quem tem crachá e acesso restrito, aconteceram coisas que desafiam qualquer noção de humanidade. Durante mais de uma década, um funcionário exemplar entrou e saiu de um necrotério sem levantar qualquer suspeita. Enquanto todos dormiam tranquilos, ele fazia o impensável. E não foi só ele. Uma aprendiz de embalsamadora roubou um carro funerário e desapareceu por horas. Quando encontraram o veículo, o que ela contou chocou até a polícia. Um técnico em radiologia viveu por anos ao lado do corpo de uma jovem que dizia amar. E um atendente de necrotério transformou o local de trabalho em um esconderijo para hábitos perturbadores. Essas histórias não são lendas urbanas. São reais. Estão em arquivos de tribunais, reportagens, documentários e investigações. Cada uma delas mostra que, quando a porta do necrotério se fecha e ninguém está olhando, tudo pode acontecer. E é exatamente por isso que hoje você vai conhecer os bastidores de casos onde a confiança foi completamente destruída. Casos que vão te deixar com uma pergunta na cabeça. O que realmente acontece quando ninguém está vigiando? Se você já passou por uma perda, se já confiou em algum serviço funerário, ou se simplesmente acredita que existem limites que nunca devem ser ultrapassados, fica comigo até o fim deste vídeo. Porque o que você vai ouvir aqui não é apenas chocante, é necessário. Durante o dia, ele era apenas mais um funcionário hospitalar. Discreto, eficiente, sempre pontual. Tinha acesso a áreas restritas, circulava pelos corredores como parte da engrenagem do sistema. Ninguém suspeitava, ninguém via. Mas à noite, David Fuller se transformava. Por mais de 15 anos, ele usou sua posição de confiança para entrar em necrotérios de hospitais no Reino Unido. Com o crachá em mãos, acessava os corredores vazios sem ser questionado. Lá dentro, fazia o que nenhum sistema de vigilância conseguiu prever. Isso porque, em nome do respeito às famílias, as câmeras foram retiradas das áreas onde os corpos eram armazenados. Um gesto simbólico, que acabou abrindo caminho para algo muito pior. Fuller não era médico, nem legista. Era um eletricista hospitalar. E mesmo assim, por conta da sua função, podia entrar e sair de necrotérios em horários em que ninguém mais estava por perto. Foi assim que, por anos, ele manteve um ciclo contínuo e silencioso de violações que desafiam qualquer noção de humanidade. Tudo isso foi descoberto quando ele foi preso por outro motivo. Um crime antigo que havia cometido em 1987. A polícia, ao investigar sua casa, encontrou algo que ninguém estava preparado para ver. Arquivos, milhares de vídeos, registros detalhados de tudo que ele havia feito dentro do necrotério. Os de diferentes idades, diferentes histórias, todos vítimas de um homem que se aproveitou da ausência total de controle. No total, 101 pessoas. 100 famílias que acreditavam que seus entes queridos tinham sido tratados com dignidade. 100 histórias completamente abaladas. O impacto foi tão devastador que o governo britânico teve que agir. As leis mudaram. O crime passou a ser punido com mais rigor e novas normas de vigilância foram implantadas em necrotérios de todo o país. Mas as perguntas permaneceram. Como ninguém viu? Como um sistema inteiro permitiu que isso acontecesse por tanto tempo? David Fuller foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Um dos poucos casos em que essa sentença é aplicada no Reino Unido. Mas a marca que ele deixou não está apenas no sistema de justiça. Está na consciência coletiva de uma sociedade que se viu traída no seu momento mais vulnerável. Key West, Flórida, anos 1930. Carl Tanzler era um técnico em radiologia que trabalhava num hospital naval.
Estranho, reservado, sempre com um ar de quem escondia alguma coisa. Até que um dia conheceu Helena, uma jovem paciente com tuberculose, pela qual se apaixonou perdidamente. Só que essa história de amor não terminou com a morte. Na verdade, foi ali que, para ele, tudo começou. Helena faleceu pouco tempo depois do diagnóstico. Carl acompanhou cada etapa do processo, desde os últimos dias no hospital até o enterro. Mas para ele, perder não era uma opção. 2 anos após o sepultamento, Carl retornou ao cemitério e retirou o corpo da jovem, escondendo-o dentro de um antigo piano funerário. Levou-o para casa e durante 7 anos viveu com aquele corpo como se fosse parte da sua rotina. Aos olhos dos vizinhos, era apenas um homem solitário. Mas por dentro daquela casa, ele mantinha um mundo que só ele compreendia. Construiu uma cama especial, usou tecidos, fios e outros materiais para preservar a aparência da jovem. Substituiu partes, montou estruturas e tudo isso em segredo. Até o dia em que a irmã de Helena descobriu. A notícia correu o país. A polícia foi chamada, Carl foi preso, mas como o crime havia ocorrido anos antes e a legislação da época não previa esse tipo de violação como algo punível com rigor, o processo foi arquivado. E o mais impressionante, parte da sociedade não o condenou. Houve quem visse nele um romântico trágico, alguém que só queria manter viva a memória de quem amava. Mas a realidade por trás da história era muito mais sombria. O que Carl Tanzler fez não foi amor, foi obsessão. Foi desrespeito profundo com uma vida que já havia partido. O túmulo que deveria ser o ponto final virou cenário de um capítulo que nunca deveria ter existido. Esse caso ainda é estudado por especialistas em comportamento humano. Ganhou livros, filmes e até hoje é citado como um exemplo de como a linha entre amor e controle pode se distorcer perigosamente. Uma lembrança de que, mesmo na morte, existem pessoas que ainda tentam possuir o que não lhes pertence. Ohio, Estados Unidos. Final dos anos 70 até início dos anos 90. Kenneth Douglas trabalhava no necrotério do condado de Hamilton. O turno dele era sempre o mesmo: noite. Quando os corredores estavam vazios, o telefone quase não tocava e ninguém mais circulava por ali. Ele tinha acesso total e aproveitou cada brecha que o sistema permitiu. Durante 16 anos, Douglas manteve um padrão de comportamento que ninguém percebeu. Nenhum supervisor questionou. Nenhum colega desconfiou. O ambiente era silencioso demais, os controles frouxos demais. E ele sabia disso. Em depoimento, admitiu ter se aproveitado de corpos durante seus turnos, em momentos em que, segundo suas próprias palavras, estava bêbado ou drogado e ninguém estava olhando. A descoberta veio muito tempo depois, quando novas tecnologias de DNA começaram a ser aplicadas em investigações antigas. Um dos exames revelou algo inesperado no corpo de uma jovem que havia falecido anos antes. O nome dele apareceu, e a partir daí, o castelo de silêncio começou a ruir. Douglas confessou, não uma vez, nem duas. Disse que aquilo era comum nas madrugadas do necrotério. A cada novo relato, mais famílias eram notificadas, mais vidas eram reabertas em luto. O sistema, mais uma vez, tinha falhado. E por muito tempo. O mais estarrecedor foi o entendimento da justiça, que o problema não era apenas um homem, mas todo um ambiente sem supervisão. O tribunal responsabilizou o condado, afirmando que os gestores sabiam do histórico de Douglas com álcool e drogas, e ainda assim, permitiram que ele seguisse trabalhando sem qualquer fiscalização. A decisão abriu caminho para que as famílias processassem o governo local. E venceram. Esse caso escancarou o que muitos já temiam: que necrotérios, quando entregues ao abandono e à rotina burocrática, podem se tornar territórios livres para condutas impensáveis. Não é só sobre um indivíduo com desvio. É sobre o que acontece
Quando a ausência de vigilância vira regra e o silêncio institucional protege o que deveria ser inaceitável. Por décadas, Jimmy Savile foi visto como um ícone no Reino Unido. Apresentador de TV, radialista, figura pública querida por multidões. Ele arrecadava doações, visitava hospitais, recebia homenagens da realeza. Mas depois da sua morte, a verdade veio à tona e o retrato de filantropo desmoronou de forma brutal. Savile usava sua fama para ter acesso a instituições de saúde por todo o país, hospitais, alas infantis, unidades psiquiátricas. E, em alguns deles, tinha algo que poucas pessoas conseguem: acesso total. Inclusive aos necrotérios. Ele não era médico, não era funcionário, mas circulava por corredores restritos como se fosse da equipe, e ninguém o questionava. Com o tempo, denúncias começaram a surgir. Casos antigos, relatos de pessoas que na juventude cruzaram o caminho dele. As acusações se multiplicaram, e entre os relatos surgiu algo ainda mais perturbador. Membros da equipe de um hospital afirmaram que Savile, com frequência, visitava o necrotério durante a noite. Uma enfermeira contou que ele comentava, em tom de brincadeira, sobre suas visitas solitárias aos corpos. E que ninguém queria saber mais do que isso. Oficialmente, nunca foi possível provar o que exatamente aconteceu dentro daqueles necrotérios, mas os relatos se acumularam. As investigações revelaram que ele tinha chaves, acesso irrestrito e amizade com responsáveis pelas áreas mais sensíveis dos hospitais. E mesmo entre quem desconfiava, reinava o silêncio, porque afinal, ele era uma celebridade, um benfeitor. Depois da sua morte, centenas de vítimas apareceram. Histórias de abuso em larga escala, cometidos ao longo de décadas. E o que choca não é só o número, é o fato de que tudo isso aconteceu sob os olhos de instituições que escolheram não ver, que permitiram por conveniência, por reputação ou por medo, que alguém com tanto poder transitasse por lugares onde ninguém deveria estar desacompanhado. O caso de Jimmy Savile é um dos maiores escândalos de encobrimento institucional já registrados no Reino Unido. Sacramento, Califórnia. Final dos anos 70. Um cortejo fúnebre seguia seu percurso normalmente até que o carro funerário desapareceu. Dentro dele, o corpo de um homem que seria sepultado naquela tarde. A polícia foi acionada. Buscas começaram. Horas depois, o veículo foi encontrado parado, com a aprendiz de embalsamadora ao volante. O que veio depois, ninguém esperava. Karen Greenlee tinha apenas 22 anos. Quando foi questionada, entregou uma confissão de 4 páginas e meia, escrita à mão. Ela não só admitia o que havia feito naquele dia, como detalhava práticas que vinham acontecendo há muito tempo. Disse que já tinha tido envolvimento com dezenas de corpos, que era algo que a dominava. Chamou a si mesma de rata de necrotério. Naquela época, a necrofilia nem era considerada crime no estado da Califórnia. A polícia teve que enquadrar o caso como roubo de veículo e interferência em funeral. No fim, ela recebeu uma multa de pouco mais de $200 e passou apenas 11 dias presa. 11 dias. O caso ganhou destaque nacional. Uma mulher, envolvida nesse tipo de comportamento, era algo que a sociedade não sabia como processar. A imprensa explorou cada detalhe. Psicólogos foram chamados para tentar entender. E para muitas pessoas, a sensação era de que algo muito maior havia sido ignorado por completo. Anos depois, a mãe do falecido processou a casa funerária por danos emocionais. O caso foi encerrado com um acordo de pouco mais de $100 mil. Karen, por sua vez, deu entrevistas, escreveu relatos e tornou-se uma figura quase mítica em torno de um tema que ainda hoje é tabu. Inspirou filmes, artigos, até uma peça de teatro. Mas, por trás do que muitos chamaram de curiosidade mórbida, havia algo mais sério, uma falha legal, ética e institucional. Esse caso não é apenas sobre um ato individual.
É sobre como o sistema, ao não reconhecer certos comportamentos como crimes, permitiu que tudo terminasse com uma pena simbólica. Uma história que escancarou a ausência de leis para proteger quem já não pode mais se defender. E que até hoje levanta uma questão essencial. Será que já aprendemos o suficiente com isso?